Você já percebeu que em todos os concursos da área da saúde tem no edital a bendita Lei 8080? E melhor ainda, você sabia que a maioria dos candidatos erra pelo menos uma questão a respeito da Lei 8080 nesses concursos? E isso é porque a maioria das pessoas estuda essa lei da forma errada. As pessoas tentam decorar artigo por artigo achando que memorizando tudo na hora da prova vai dar tudo certo. Mas quando a banca muda uma vírgula na prova, pronto, travou tudo. A pessoa já não sabe o que fazer mais. Mas isso acontece porque não entenderam qual é a lógica por trás da lei. E nem porque essa lei é a base do SUS e da política de saúde no nosso país. Só que nesse vídeo você vai aprender de uma forma diferente. Eu vou te mostrar como a Lei 8080 funciona, o porquê ela é tão cobrada nos concursos e as principais pegadinhas, né? Como as bancas transformam coisas bobas em pegadinhas que pegam todo mundo na hora da prova. Então, se você quer garantir pontos valiosos na hora da sua prova, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente da forma que você estava quando clicou nesse vídeo. A maioria das pessoas pensam que quando se fala em SUS é hospital, fila de espera, posto de saúde e remédio de graça. E realmente esses pontos fazem parte do SUS. Mas o SUS não é só isso. Na verdade, ele é muito mais do que isso. O SUS é um sistema que muitos países aí no mundo pagariam muito para ter e não tem. Ele é um sistema que garante a saúde de todos como dever do Estado. E essa bonitinha da Lei 8080 é a que regula tudo isso. E é aqui que já começam os principais e os primeiros erros da turma na hora das provas. As pessoas estudam sem entender o porquê que essa lei existe. A Lei 8080 de 1990 é chamada da Lei Orgânica da Saúde. Foi criada para regulamentar os artigos do 196 até o 200 da Constituição Federal, que basicamente fala sobre o direito à saúde de todas as pessoas. E essa lei basicamente nasce para dar forma ao que é o SUS. Quem tem direito à saúde, no caso todos, o que é o SUS, como ele deve funcionar e quais são os princípios que regem o SUS, né? Então, falou na Lei 8080, basicamente é isso. É a lei que vai organizar todo o fluxo, todo o funcionamento do SUS, vai dar organização para o SUS e retirar tudo aquilo que está na Constituição e aplicar na prática. E aqui começa a diferença entre você apenas estudar o que é cada artigo e você entender o que realmente é a Lei 8080, o que é a saúde. O artigo 1º diz o seguinte: ele é uma lei que regula as ações e serviços de saúde, tanto os serviços públicos quanto os privados, e que todos fazem parte de um mesmo sistema, o SUS. Já o artigo 2º, ele deixa claro que a saúde é um direito fundamental do ser humano e é dever do Estado, mas aí tem uma observação muito grande que geralmente cai nas provas. Já nós chega lá. Garantindo por meio de políticas sociais e econômicas que visem a redução de riscos e ao acesso universal e igualitário. E aí essa pegadinha que eu falei para vocês aqui é a seguinte: geralmente na hora da prova eles colocam lá assim: a saúde é direito de todos e dever do Estado, excluindo, por exemplo, o dever das empresas, excluindo o dever da família. E na realidade não. É dever do Estado, mas isso não exclui a responsabilidade das empresas, da família, da sociedade como um todo. E é importante frisar que é dever do Estado construindo algumas políticas de saúde e econômicas também para garantir, né, a prevenção, a promoção e a proteção da saúde, né? Outro artigo vai falar sobre isso. E aqui a gente tem um ponto: é dever do Estado garantir isso para as pessoas, construindo políticas sociais e econômicas que possam garantir que as pessoas tenham acesso à proteção, promoção e recuperação em saúde. Essas 3 palavrinhas são o tripé dessa lei, né? Então você tem que ter isso guardado na sua cabeça também. Sempre vai aparecer lá que o Estado deve garantir promoção, proteção e recuperação em saúde. Qualquer coisa que tiver fora disso, você já duvida, né? Você já vai prestar um pouquinho mais de atenção. O
O artigo 3 também é um artigo que cai muito nas provas, que fala sobre os determinantes e os condicionantes da saúde. O que seriam esses determinantes e condicionantes? Basicamente, esse artigo explica que a saúde não depende única e exclusivamente de médicos e hospitais, mas sim de alguns fatores que podem ser considerados quando você vai falar que a pessoa tem saúde. Então, se a pessoa não tiver algum desses determinantes e condicionantes, você não pode falar que essa pessoa tem saúde plena, porque está faltando um dos fatores que englobam o conceito de saúde. E são esses fatores os seguintes, entre outros: a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e acesso a bens e serviços essenciais. Ah, mas eu não tô doente, mas eu não tenho saneamento básico. Você não pode dizer que você tem plena saúde. Ah, mas eu tenho saneamento básico, eu tenho saúde, mas eu não tenho transporte. Também não pode dizer que você tem saúde plena. Não tem renda, não tem lazer, não tem moradia. Você não pode falar que você tem uma saúde plena, porque todos esses fatores são o que constituem, né, o que determinam a saúde, né, o que são os condicionantes e os determinantes da saúde. Então todos esses você vai ter que decorar, você tem que deixar guardado na sua cabeça, porque se cair alguma coisa diferente disso na hora da sua prova, você tem que desconfiar, porque pode ser alguma pegadinha da banca para te derrubar na hora da prova. São praticamente 10, então não é tão difícil assim de decorar todos eles, né? Ou seja, o SUS, ele não cuida só de doenças, vamos dizer assim. Todas essas áreas que eu citei anteriormente fazem parte da saúde. Então tudo isso diz respeito, né, ao SUS, diz respeito à área da saúde da população. Tudo isso, né, que influencia na qualidade de vida das pessoas está diretamente relacionado à saúde, né, das pessoas, à saúde da população como um todo. Muitas questões vão aparecer da seguinte maneira: eles vão colocar lá trabalho, moradia, alimentação e meio ambiente são respectivamente, daí eles vão colocar dentre as opções determinantes sociais da saúde, por exemplo. E isso está errado. A única opção correta seriam os determinantes e os condicionantes da saúde. Qualquer coisa além disso, você já tem que desconfiar, porque pode ser pegadinha, como eu estou dizendo aqui desde o começo. Então você guarda na sua cabeça. Qualquer um desses 10 fatores que eu falei anteriormente, moradia, meio ambiente, saúde, renda, transporte, acesso aos bens e serviços, tudo isso são condicionantes e determinantes da saúde. Não tem nada a ver com determinantes sociais da saúde, correto? Então presta bem atenção, fica ligado nesse tópico, fica ligado nessa parte para você não errar de bobeira, hein? Então o que você tem que guardar na sua cabeça até aqui, né? O SUS não necessariamente são hospitais, posto de saúde, remédio de graça. O SUS são várias outras coisas. A Lei 8080 é tudo aquilo que faz com que a Constituição Federal, nos artigos 196 ao 200, tornem-se possíveis relacionados à saúde da população brasileira, né? Então a Lei 8080 foi criada para dar saúde, né? Para transformar tudo que estava no papel no que nós temos hoje, né, no SUS. Em segundo, a gente tem que entender que é dever sim do Estado de cuidar da população. Isso não exclui o dever da família, não exclui o dever da sociedade. Então é sua responsabilidade, é minha responsabilidade também a saúde das pessoas, e que também a saúde não é só ausência de doença, não é só médicos e hospitais, e sim todos esses fatores que eu acabei de falar para vocês. Então tá tudo certo até aqui, vocês estão conseguindo acompanhar? Pega a sua caneta, anota os pontos-chave para você não esquecer. Eu tenho certeza que essa aula vai ajudar bastante você que está prestando concurso para a área da saúde. E comenta aqui para mim também, falando nesse assunto, para qual área você vai prestar concurso, que eu tô curioso para saber se é só gente de psicologia que está me assistindo ou se tem outras áreas. Se você é da enfermagem, comenta aqui, fisioterapia, agente comunitário, fica de olho nos concursos de agente comunitário, turma, porque parece que está rendendo bem, as leis estão ajudando aí. Se você é psicólogo, se você é médico, sei lá, comenta aqui para mim que eu quero saber, você que está assistindo essa aula, o que você está prestando, para que você está prestando, tá certo? Se esse vídeo te ajudar pelo menos um pouquinho, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo, tá certo? Tá certo, então vamos lá.
Chegando agora no artigo 4, ele vai falar sobre o que é o SUS. Eu vou ler aqui para vocês o que diz exatamente na lei sobre o artigo 4º. Fala que o SUS é um conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. E o que quer dizer toda essa baboseira? Quer dizer que o SUS ele é responsabilidade do município, da sua cidade, quer dizer que o SUS é responsabilidade do governo, né, do seu estado, do meu estado, e que o SUS é responsabilidade do nosso país, do nosso governo federal. Então o SUS abrange esses 3 níveis, né? O federal, estadual e municipal. Aí fala aqui da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo governo, né? São aquelas fundações que são mantidas realmente pelo governo, mantidas pela cidade, pelo poder público, né? E esse direta e indireta quer dizer que é quando é diretamente comandada pelo governo, diretamente comandada, né, pela sua cidade, né? E também quando é indiretamente. Vamos pegar uma ONG aí, uma fundação que é mantida pelo governo, mas não é controlada por ele. Então por isso que é direta e indireta. E aqui nesse artigo a gente tem uma pegadinha que cai muito e que derruba de participante dos concursos. Essa pegadinha não está escrita em lugar nenhum. E ela fala que o SUS pode incluir de caráter complementar empresas privadas, né, do setor privado. E geralmente na prova eles colocam lá que o SUS permite que tenham empresas privadas de caráter suplementar. E tá errado. É apenas de caráter complementar. Quando o SUS, né, vamos supor, no meu município aqui, não tem capacidade de oferecer os serviços que as pessoas necessitam, aí sim, a gente pode fazer algum convênio, pode fazer alguma coisa com empresas privadas de caráter complementar, para complementar, né, essas partes que faltam para o município, que não tem essa estrutura para oferecer para os pacientes, né. Eu posso dar um exemplo aqui da minha cidade, onde eu trabalho. A gente tem uma demanda muito grande de tomografias, de ressonâncias, de ultrassom. Só que o SUS não dá conta de manter. A gente está com 500 pacientes numa fila de ultrassom e a gente não dá conta, né? O SUS não dá conta de bancar todos esses exames para os pacientes. Aí o que acontece? A prefeitura, né, o município, contratou uma empresa privada para fazer esses ultrassons aqui no posto de saúde no qual eu trabalho, para poder complementar, né, complementar o SUS, complementar o atendimento dessas pessoas, já que o município não estava tendo o suporte necessário. Então, nesses casos complementares, se aparecer na sua prova, né, que permite empresas privadas de caráter complementar, tá certo. Apareceu suplementar, tá errado, tá certo? O artigo 5 é um artigo bem pequeno e eu acredito que ele é bem até irrelevante na hora dos concursos. Tem muitos outros que são muito mais importantes e que caem mais do que ele. Mas eu vou ler para vocês aqui o que ele está falando para a gente discutir sobre. Ele fala assim, ó, que o conjunto de ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde constitui uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui um único sistema. Explicando de forma simples, quer dizer que o SUS é um único sistema, só que ele é dividido em rede, né? Então a gente pode pensar o seguinte, vamos pôr uma bola aqui, ó. Essa bola grande aqui, ó, é o SUS. O SUS da minha cidade, tá aqui, ó, município de Divinolândia, ele vai articular com o CAPS ali de Casa Branca, ele vai articular com o AME ali de Casa Branca, ele vai articular também com a Unicamp lá em Campinas, ele vai articular com o CONDERG, que é o hospital regional daqui, e assim ele vai formando uma teia com vários caminhos, tá vendo? E é isso que a gente pode chamar de rede, quando uma parte liga com várias outras, né? Isso aqui é uma rede, né? Então ele é regionalizado, né? Porque é de região, que nem a minha região aqui, nós somos subordinados da região de São João, então o que a gente tem de consultas é tudo denominado nessa região daqui e é hierarquizado, né? Vem de cima para baixo. Então isso aqui é o sistema de rede e é hierarquizado porque é dividido pelos graus de complexidade, né, dos atendimentos. Nós temos a atenção básica, que é o PSF, o posto de saúde ali que eu trabalho. A gente tem a média complexidade, que tem o CONDERG aqui que faz algumas cirurgias, alguns atendimentos além. E a gente tem a alta complexidade, que é quando a gente manda para Campinas, a gente manda para Jaú,
para outras cidades que têm o suporte, né, de alta complexidade que os pacientes necessitam. E essa rede ela é regionalizada também. O que significa? Por exemplo, o meu PSF aqui, a gente responde a São João da Boa Vista, a DRS de lá. Tudo que a gente precisa tá nessa região de cá. Outros municípios estão em várias outras regiões porque são regionalizados, né? De acordo com a sua região, eles oferecem os serviços necessários para os pacientes em determinadas regiões. Deu para entender até aqui? Então é hierarquizado, né? Atenção básica, média, alta complexidade. A gente é regionalizado, é separado por grupos e a gente é uma rede. Então é uma articulação sempre com várias redes. Se você não alcança determinada coisa, você pode sim ter o caráter complementar das empresas privadas. Geralmente em concurso, aqui você tem que prestar muita atenção. O certo é que o SUS é uma rede, ela é regionalizada e hierarquizada. Geralmente no concurso vai cair que o SUS é centralizado e hierarquizado. Tá errado, o SUS não é centralizado. Se fosse centralizado, a gente tinha que responder tudo lá para, sei lá, para São Paulo, vamos dizer assim. Então eu precisei arrumar o dedinho do pé, eu ia ter que ir lá para São Paulo. Então, por mais que eu tenha o hospital aqui, é tudo lá. E não é regionalizado, a gente é separado por grupos para cada um resolver os seus problemas nos seus grupos, para não sobrecarregar um pedaço só, certo? E é basicamente essa regionalização e essa hierarquização que garante que fique tudo bem organizado, tudo funcionando, né, nos trinques. Agora, um dos artigos mais cobrados é o artigo 6, e muitas pessoas acabam confundindo as coisas quando chega nessa parte. E essa parte fala sobre os campos de atuação do SUS, e muita gente é leiga e acredita até hoje que o SUS é simplesmente a área médica, né, o tratamento de doenças. E o SUS, como eu já disse anteriormente, é muito mais do que isso. Na verdade, o SUS atua em tudo que envolve a saúde da população no Brasil. Além da área convencional, né, que é a área hospitalar, o SUS também atua na área de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Seria vigilância epidemiológica quando teve um surto da dengue, por exemplo. É responsabilidade do SUS ir atrás, né, dos focos da dengue para poder prevenir. Vigilância sanitária, que é fiscalizar, né, os comércios para saber como é que tá a alimentação e tal, os produtos, se tá tudo certo, para não prejudicar a saúde da população. Tem também a saúde do trabalhador, tem também a assistência farmacêutica, né, que é as farmácias que tem nos PSFs, os remédios grátis, vamos dizer assim. E até na parte da formulação das políticas de saneamento básico participação, função também do SUS, participar nisso. Então tira isso da sua cabeça de que o SUS é hospital, posto de saúde e remédio grátis. Não é só isso. O SUS atua em muitas outras coisas. Anota bonitinho aí para você não esquecer. E além de você anotar, cara, você tem que fazer outra coisa também. Você pode ver esse vídeo 10 vezes, você pode anotar tudo que eu falei as 10 vezes, ainda vai passar alguma coisa que você não vai lembrar. O que eu recomendo em praticamente todos os meus vídeos é fazer várias questões para você estudar, para você aprender, porque é a partir das questões que você vai estar desafiando a sua cachola e seu cérebro, é onde ele vai aprender, é onde ele vai se exercitar, né? Assim como o seu músculo, ele para se exercitar e ficar forte, ele tem que carregar peso, o seu cérebro da mesma forma tem que ser desafiado. Então, se você não desafiar o seu cérebro, ele não vai evoluir, vamos dizer assim, você não vai conseguir aprender todo o conteúdo, tá? Então, terminando esse vídeo aqui, você procura aí na internet algumas questões, faz algumas questões, né? Aqui no canal eu tenho algumas questões, mas são poucas até. Pretendo trazer mais questões sobre o SUS aqui para vocês, mas por enquanto eu tenho um conteúdo mais específico de psicologia. Em breve, vocês podem esperar aí, eu vou estar trazendo um material sobre o SUS no geralzão, né? A Lei 8080, com várias questões específicas para você que está estudando aí para passar no concurso da área da saúde, tá bem? E para a gente fechar com chave de ouro, que não podia faltar, é o artigo 7 da Lei 8080, que fala sobre os princípios do SUS. E aqui muita gente erra até hoje esse negócio de princípio. O que é equidade, universalidade, igualdade, é tudo igual.
não é tudo igual. Vou te explicar agora o porquê, tá bom? Então senta aí, aguarda mais um pouquinho, o vídeo já tá acabando, tá? Não fica ansioso não, já nós chega lá. São os principais princípios do SUS: a universalidade do acesso, que significa que todos têm direito ao acesso, independente se é homem, se é mulher, se é velho, se é criança, independente, todos é universal, todos devem ter acesso à saúde. É também princípio do SUS a integralidade da assistência, que significa que o SUS ele deve cuidar da pessoa de forma integral, né? Agindo na promoção, na proteção e na recuperação da saúde de uma forma integral, né? Então, se a pessoa já está doente, a gente tem que trabalhar para recuperar a saúde dessa pessoa. Se a pessoa ainda não está doente, a gente tem que trabalhar para poder prevenir que a pessoa fique doente, entendeu? Então, basicamente é isso, a integralidade. Você vai enxergar a pessoa de uma forma completa e trabalhar nesses 3 pilares, né? No tripé, que é a promoção, proteção e recuperação da saúde. Tem também a equidade. A equidade nada mais é do que você dar mais para quem precisa de mais e dar menos para quem precisa de menos, né? Você vai pegar um jovem da periferia, né, que não tem saneamento básico, que não tem educação básica, vamos dizer assim, e você vai pegar um playboy lá que anda no seu carrão por aí, na sua mansão. Quem que precisa de mais assistência do SUS? Obviamente que é o jovem da periferia. Ele precisa ter um cuidado a mais, ele precisa ter um olhar a mais. Playboy, ele não precisa de tanto, ele tem dinheiro, ele tem, né, praticamente todos os fatores determinantes e condicionantes da saúde em seu pleno vigor ali. Já esse da periferia não tem um saneamento, às vezes falta alimentação, às vezes falta renda. Então é isso que é a equidade, tratar de forma desigual os desiguais. Basicamente é isso. É uma forma de você fazer uma justiça social, dar mais para quem precisa de mais e dar menos para quem precisa de menos. Tem até uma imagem de umas pessoinhas tentando observar atrás de uma parede, né? Eles sobem em cima dos livros assim e tentam observar lá atrás. Tem também a descentralização, que é outro ponto fundamental, outro princípio do SUS, que fala que cada esfera de poder, né, o federal, o estadual, o municipal, tem a sua própria, né, tem o seu próprio SUS, vamos dizer assim, descentralizado. Então no município faz o que é cabível ao município, no estado eles fazem o que é cabível ao estado, federal é feito o que é cabível ao federal, né? Isso que é descentralizar, trazer o poder direto para baixo, né, para cuidar aqui embaixo, o que não deu aqui vai subindo para cima. Outro dos princípios é a regionalização e a hierarquização, que é basicamente aquilo que a gente já falou lá atrás, né? Todos os setores são separados em grupinhos para poder oferecer o que eles têm para os seus pacientes, e a hierarquização, né, que é separado, né, o que é da unidade básica, o que é da alta complexidade, o que é da média complexidade, é tudo separado bonitinho, pela hierarquização e pela regionalização. O outro ponto fundamental é a participação da comunidade. A população deve participar ativamente da gestão do SUS. Tem as conferências de saúde em que a população deve participar, muitas das vezes não participam, até por não saber que tem esse direito, né? A participação da população, na verdade, é fundamental para o desenvolvimento, né, das políticas de saúde mesmo, né, da cidade. Então é algo muito importante, a participação da comunidade como um dos princípios do SUS. E para fechar o sétimo aqui dos 7 princípios, né, os principais princípios, né, os 7 principais, nós temos a resolutividade, que significa que não basta apenas o SUS atender, né, as demandas das pessoas, eu vou lá e atendo o paciente, não resolvo o problema, isso não adianta. Você vai ter uma resolutividade dos problemas das pessoas. Então eu atendi, eu fiz o que eu pude aqui, o que eu não consegui eu mandei para o Estado foi resolver o problema, e tem que ter essa articulação. Por isso que o SUS ele trabalha em rede. O que eu não consigo fazer aqui, eu posso contar com outro ponto da rede aqui, outro acolá, né? Para a gente poder acabar resolvendo o problema dos pacientes. E no final das contas, o SUS se trata disso. Conseguir resolver as demandas, conseguir cuidar das pessoas, né? Para que serviria o SUS se não para isso, né? É um objeto para cuidar da saúde das pessoas, então tem que fazer isso, cuidar da saúde das pessoas, não tô certo? E geralmente nas questões de prova eles costumam confundir entre eles. Por exemplo, eles dão a descrição do que é integralidade como se fosse universalidade. Eles dão a descrição de universalidade como se fosse equidade, e vai para confundir a cabeça dos candidatos. Então você tem que entender basicamente o que é cada um desses princípios, para na hora que perguntar lá, você entender qual que é qual e não cair nessas pegadinhas, que são as pegadinhas bem bobas mesmo que eles usam nessas provas.
E basicamente esses 7 primeiros artigos da Lei 8080 são sobre isso, né? Sobre você entender o que é o SUS, para que o SUS funciona, aonde que o SUS funciona, né? Quais são os mecanismos que ele tem para funcionar, né? Então basicamente é isso que você tem que entender nesse primeiro momento sobre a Lei 8080, sobre o SUS. Até aqui a gente falou até o artigo 7º, né, da Lei 8080. Eu vou trazer outros vídeos continuando os outros artigos aqui de forma didática, né? Não para você decorar cada artigo, mas para você entender, né, o que fala sobre essa Lei 8080, tá certo? Você pode comentar aqui embaixo se você teve alguma dúvida, se faltou alguma parte que você não entendeu, se eu falei rápido, né? Deixa a sua opinião aqui, é muito importante para mim, para o crescimento, né, do canal e para eu poder ajudar melhor vocês. Se eu pude te ajudar pelo menos um pouquinho, deixa para mim o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder outros vídeos. Daqui uns dias sai o vídeo da parte 2, você vai ficar aqui para assistir também, tá? E para você que é psicólogo, eu vou deixar aqui o link na descrição das 100 questões que eu tenho de psicologia, né, para você poder estar estudando. É um valor simbólico que eu cobro por essas 100 questões para você estar estudando aí para o seu concurso. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante e vai alterar os seus resultados. Às vezes, por esse valor simbólico, você vai conquistar a tua aprovação e o teu cargo que você está buscando faz tempo, tá bom? Então vou deixar aqui. Tem 10 questões gratuitas também, eu posso mandar essas questões gratuitas para você. Você dá uma olhadinha e se você gostar, você compra. Esse é um valor simbólico mesmo, de verdade, tá? E para vocês aí que são de outras áreas da saúde, em breve eu vou estar trazendo várias questões também para vocês estudarem para esses concursos da área da saúde. Fisioterapeuta, agente comunitário, biomédico, nutricionista, fisioterapeuta. Já falei fisioterapeuta? Não sei. Enfim, vou trazer várias questões para você estar estudando também, tá? Então me aguardem. E muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e tchau! Acho que tem um gato aqui, turma. Pode me dar licença, Bela? Os pais querem enroscar no meu microfone.